Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, hoje é etapa 7 e hoje não vai ser diferente. A gente vai dar continuidade ao estudo daquelas 3 medidas de tendência central. Na realidade, a gente vai dar um reforço para a primeira medida. Vocês ainda lembram? Qual das medidas foi trabalhada na nossa última aula? Eu estou falando da média. E vocês visualizaram, quem estava presente, que o processo da média pode ser calculado de 2 formas. Eu posso fazer o cálculo da média aritmética simples ou eu posso fazer o cálculo da média aritmética ponderada. Você sabe quando usar uma, quando usar a outra? Porque independente do processo que eu venha a utilizar, o resultado final para essa média sempre será o mesmo. Prof, deixa eu puxar aqui na memória. O senhor disse que nós vamos analisar uma situação, nós vamos analisar uma amostra e nós temos que verificar basicamente o tamanho dessa amostra. Quanto mais elementos eu tiver nessa amostra, a tendência é que o cálculo dessa média seja feito pelo processo da ponderada. Por quê? Porque quando nós temos uma amostra muito grande, uma das primeiras coisas que nós vamos perceber é que vai haver a repetição de elementos nessa amostra. Tendo-se a repetição de elementos dessa amostra, o processo ideal é o processo da ponderada. Por quê, professor? Porque a média aritmética ponderada, ela se relaciona com os pesos. Vocês ainda lembram o que são os pesos? Professor, os pesos no cálculo da média nada mais são do que as frequências, a quantidade de vezes que quaisquer um dos dados venha a aparecer. E o processo da simples, eu posso usar se eu quiser também? Pode, mas não é interessante se eu tiver uma amostra muito grande. Por quê? Porque eu vou fazer muita conta. Eu vou ter tanto valor para me somar que às vezes nem vai caber na minha folha. Vamos tentar recordar os 2 processos? Vamos verificar quando que um é interessante, quando que o outro é interessante ser aplicado? Eu acho que eu já também pontuei com vocês que em situações problemas em avaliações externas nos principais vestibulares do cálculo da média relacionados com uma tabela, o processo é o da ponderada. E o desenvolvimento, professor, se dá facinho, facinho. O senhor constrói uma coluna a mais, já faz o produto da variável vezes o seu peso e depois aplica a fórmula lá do somatório. Lembrou, não? Vem cá comigo, vamos revisar. Está aí na telinha de vocês, conteúdo medidas de tendência central. Qual delas nós vamos estar revisando hoje com vocês? Nós vamos estar revisando, lógico, que a média aritmética. Das 3, a mais conhecida e a mais utilizada. Começando com a definição, professor. Quando que nós temos uma média aritmética? Lê comigo aí, ó. Em determinada amostra de tamanho n, pode ser um tamanho pequeno, um tamanho grande, tá bom? Consideremos os possíveis valores para a variável x. Então, vamos lembrar até a questão da nomenclatura também. A variável, o valor, a situação, a grandeza, o que você for analisar é representado por essa letrinha x. E essa letrinha x que você vai analisar comigo, quando eu coloco um tracinho em cima dela, ela passa a representar a simbologia da média. Então, o cálculo da média, professor, aritmética simples, se dá quando nós somamos todos os valores da situação problema analisado, ou seja, eu quero a média das idades, eu quero a média das alturas, eu quero a média das notas. Como que eu vou fazer para calcular essa média? Pelo processo da média aritmética simples, professor, você soma a primeira nota com a segunda nota, com a terceira, com a quarta, com a quinta, com a última nota e divide pela quantidade de notas observadas. Professor, a soma de todos os valores eu também posso representar pelo aquele ezinho lá, ó, que é uma simbologia grega que representa para mim o somatório. Aqui ele está dizendo, professor, nessa simbologia, que nós temos o somatório de todos os valores de x dividido, professor, pela quantidade de valores. Então, quando você se deparar com uma situação, um problema, onde você vê essa simbologia, esse ezinho aí, você já vem logo, ó, o professor falou que isso aí representa para mim a soma de alguma coisa, ó.
Tá até ali, ó, como aula de revisão. Recorde, a letra grega maiúscula, sigma, professor, que é esse ezinho aí, ó, é usada para indicar a soma, professor. E o símbolozinho lá, professor, ele significa somatório de uma determinada quantidade de valores, tá? Que estão sendo analisadas para o cálculo dessa média. Sendo x1, x2, x3, x4 os valores da variável ao qual nós queremos calcular a média, professor, eu tenho como calcular essa média da seguinte forma. Soma-se todos os valores e divide pela quantidade de valores observados. Olha esse primeiro exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Sabe-se que numa rodada de um campeonato de futebol, houve 10 jogos, cuja quantidade de gols por partida está apresentada na tabela abaixo. Ele disse ali, professor, que na primeira partida teve 3 gols, na segunda partida não aconteceu gols, na terceira partida 2 gols, na quarta partida 5, na quinta partida teve só 1 gol, professor, na sexta 5, na sétima 3, na oitava 4, na nona 1 gol e na décima 2 gols. Olha a pergunta que ele vai fazer para a gente. Calcule a média, calcular a média do número de gols, professor. Como é que a gente vai fazer para calcular a média do número de gols? Professor, é a soma de todos os gols das 10 partidas dividido pela quantidade de partidas, professor. Então, eu vou pegar aqui, ó, o 3, somar com o 0, somar com o 2, com o 5, com o 1, com o 5 novamente, com o 3, com o 4, com o 1, com o 2. Ou seja, o fato de nós somarmos todos os valores observados, professor, e dividir pela quantidade de observações, esse processo é o processo da média aritmética simples, professor. Resolvi a conta lá, professor. Somei 3, 0, 2, 5, 1, 5, 3, 4, 1, 2. Deu quanto? 26. Dividido pelo 10, nós tivemos uma média de 2,6 gols por partida, professor. Nós tivemos uma média de 2,6 gols por partida. Eu não sei se vocês recordam, na nossa última aula, que eu comentei com vocês a questão dos tipos de variáveis. Eu posso ter uma variável qualitativa ou quantitativa. E esta quantitativa ela poderia ser discreta ou contínua. O que é uma variável quantitativa discreta? É aquela onde o seu valor não pode ser representado por um número quebrado. A quantitativa discreta é aquela onde os valores não podem ser representados por um número quebrado. Já a contínua, ela pode ser representada tanto por um número quebrado como um número inteiro. No caso, nós estamos calculando aí, professor, a média da quantidade de gols. E na aula passada, eu acredito que eu me utilizei até deste exemplo. Ah, teve o primeiro gol, teve o segundo gol, teve o terceiro gol. Professor, na hora que foi fazer o quarto gol, a bola ficou metade para dentro do gol, metade para fora. Eu posso dizer que teve meio gol aí? Não, professor, meio gol não existe. Ou é um gol inteiro ou não é. Então, olha a nossa média de gols. Deu 2,6 gols, professor. Deu 2,6 gols. Professor, tem 2,6 gols? Não, professor. Então, se você estava presente na nossa aula, você verificou que quantidade de gols representa para a gente uma variável quantitativa discreta. Logo, seus valores não podem ser expressos por números decimais, por números quebrados. Sempre um número inteiro. Então, lê comigo aí, ó. Logo, a média de gols por partida é de 2,6. Beleza. Observe que o número que representa a média pode não pertencer ao conjunto de dados. Você observou lá, ó, que todos os valores que nós somamos são números inteiros. Por quê? Porque a variável ela é quantitativa discreta. Então, se a variável é quantitativa discreta, o resultado dessa variável tem que ser um número inteiro. Logo, professor, eu vou ter que arredondar.
Não existe 0,6 gols, professor. Ou é 2 gols inteiro ou é 3. Então, a gente vai ter que fazer um arredondamento, que no caso da média, quando se arredonda uma média, onde a variável ela é quantitativa discreta, eu sempre arredondo para um maior valor. Então, a média de gols dessas 10 partidas, professor, ficou em aproximadamente 3 gols por partida. Lembrou da aula? Professor, esse aí é o processo da média aritmética simples. Qual das duas é mais cobrada nas avaliações? Nas avaliações, a média mais utilizada, a média mais cobrada, é a média aritmética ponderada. Por quê? Quase sempre a amostra ela é muito grande e percebe-se a repetição de valores. Se eu contar a quantidade de vezes que cada um desses valores aparece, professor, nós temos ali a frequência, que para o cálculo da média também chama-se de peso. Então, eu posso estar atrás dessas frequências, eu posso estar atrás desses pesos na realidade, quando eu tiver a necessidade de fazer um cálculo de uma média aritmética ponderada. Como vimos, para o cálculo da média aritmética, todos os valores foram somados um a um e divididos pela quantidade de valores. Agora, a gente também tem que lembrar que a gente pode calcular essa média de uma outra forma. Vê essa segunda situação, vê se você recorda as diferenças. A média aritmética simples, eu somo todos os valores e divido pela quantidade de valores observados. Já na média aritmética ponderada, eu vou perceber na minha amostra se existe a repetição de elementos. Existindo a repetição de elementos, o que eu faço? Eu verifico quantas vezes cada um deles se repete. Para quê? Para nós encontrarmos o peso, para nós encontrarmos a frequência e estar realizando o processo da ponderada. Lê comigo. Para executar um serviço de alinhamento e balanceamento de pneus em determinado veículo, foi feito o levantamento de preços em 8 oficinas, obtendo-se os seguintes valores em reais. Vamos lá, professor. Fui lá na primeira oficina, professor. Moço, quero alinhar e balancear o meu carro, professor. Quanto que é? Tá baratinho, promoção da semana. Nessa oficina, R$40. Fui na outra oficina. Moço, vem cá. Eu quero alinhar e balancear o meu carro. Quanto é que é? 50. Fui na terceira oficina, também era 40. Na quarta oficina era 45. Na quinta oficina também era 45. Na sexta, 50. Na sétima, 60. E na oitava oficina, R$45. Quantos valores nós temos aqui, professor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você tem 8 valores. Foi feita uma pesquisa em 8 oficinas sobre o valor cobrado para alinhar e balancear o carro. Então, aí os 8 valores da pesquisa. Você acha que 8 valores são muito ou é pouco? Os 8 valores é pouquinho. Então, eu posso calcular a média de preços cobradas por essas 8 oficinas, não posso? E eu posso fazer isso pelo processo da média aritmética simples ou pelo processo da média aritmética ponderada. Como é que acontece o processo da média aritmética simples, professor? Soma-se todos os valores e divide-se pela quantidade de valores. Ou seja, vou fazer somar os valores um a um. 40 mais 50 mais 40 de novo, mais 45, mais 45, mais 50, mais 60, mais 45. Quantos números nós somamos? 8, né, professor? Então, é a soma dos valores dividido por 8. Façamos a conta. A soma daqueles valores, professor, dá exatamente 375. Dividido por 8 dá 46,875. Ou seja, dá aproximadamente, professor, R$ 46,87. Ou seja, as 8 oficinas cobram mais, é assim que a gente fala, cobra mais ou menos R$ 46,87. Se o colega te perguntasse, cara, quanto é que é mais ou menos um alinhamento e balanceamento? R$ 46,87. A média
de preços. Mas eu poderia chegar nesse mesmo resultado pensando essa média de forma ponderada. Como é que funciona o processo da ponderada? Nesses 8 valores, dá uma olhada. Você percebeu valores repetidos? Deixa eu ver, professor. Tem, professor. Tem valor repetido, sim. Vamos marcar aqui por cor. Eu tenho 40, professor, apareceu uma vez. Apareceu 2 vezes. O 40 apareceu 2 vezes, ó, professor. 1, 2, professor. O 40, ele apareceu 2 vezes, professor. O 50, professor, apareceu quantas vezes? Professor, o 50 apareceu, ó, 1, 2 vezes também, professor. O 50 apareceu 2 vezes. O 45, professor, apareceu quantas vezes? 1, 2, 3 vezes. Quando é que eu penso média aritmética ponderada? Eu penso média aritmética ponderada sempre que eu percebo em uma amostra repetição de valores. Sempre que eu tiver repetição de valores, a primeira coisa que vem na minha cabeça, aquela média, eu vou fazer pelo processo da ponderada. Professor, então, peraí. E tem mais um número ali, tem um 60, professor. O 60 apareceu só uma vez. O que é para a gente recordar no cálculo da média aritmética ponderada? Que a quantidade de vezes que um valor aparece, na média, nós chamamos de peso. Na média, nós chamamos de peso. Então, nessa situação aqui, a gente vai ter... O primeiro valor é 40, professor. Está aqui, ó. O 40, ele apareceu quantas vezes, professor? O 40, ele apareceu 2 vezes. Então, você vai pegar o valor 40 e multiplicar pelo tanto de vezes que ele apareceu. Valor vezes o peso. Está aqui, professor. Esse 2 aqui, ó, é o peso, professor, de quem? Do 40. E você vai fazer isso com todos os valores observados. Como é que funciona o cálculo da média aritmética ponderada? Você pega o valor vezes o peso, pega o segundo valor vezes o peso, pega o terceiro valor vezes o peso e faz isso com todos os valores. Feito isso, divide o resultado pela soma dos pesos. Então, professor, vai ficar fácil, porque aqui nós vamos fazer o 40 vezes o peso dele, o 40 apareceu 2 vezes, mais o segundo valor, que é 50 vezes 2, porque ele apareceu 2 vezes, mais o terceiro valor, que é 45 vezes 3, professor, que é a quantidade de vezes que o 45 apareceu, mais o 60 vezes 1, que é a quantidade de vezes que o 60 apareceu. Embaixo, professor, embaixo é a soma dos pesos, professor. Embaixo sempre é a soma dos pesos. Professor, aí o senhor fez o peso vezes o valor, peso vezes o valor. Pode ser o contrário? Tanto faz. Até porque a propriedade comutativa da multiplicação me garante isso, ó. Aqui embaixo sempre é a soma dos pesos, tá bom? Dividido tudo pela soma dos... O que é peso mesmo, professor? Peso é a quantidade de vezes que um valor apareceu. Professor, vai dar o mesmo resultado do processo da média aritmética simples? Dá o mesmo resultado, professor. Ficou 375 dividido por 8. Vai dar o mesmo 46,87 aproximadamente. Então, lê embaixo a observação, o número de vezes que o valor se repete recebe o nome de peso. Esse peso é a mesma frequência que nós estudamos em aulas anteriores. Só que no cálculo da média, ao invés de nós utilizarmos a nomenclatura frequência, eu vou falar peso. Você já entendeu o que é peso? Peso é a quantidade de vezes que um valor aparece. E quando o cálculo dessa média se utiliza de pesos, o nome da média utilizada é de média aritmética ponderada. Entendeu a diferença? Professor, mas tanto faz fazer com uma como com outra que o resultado dá o mesmo. Dá o mesmo resultado. Lembrou os dois processos?
Média aritmética simples, média aritmética ponderada? Treinar, professor. Treinar. Média aritmética simples, soma todos os valores, divide pela quantidade de valores. Média aritmética ponderada, você pega o valor vezes o peso, pega o segundo valor vezes o peso do segundo valor, pega o terceiro valor vezes o peso do terceiro valor, pega o último valor vezes o peso do último valor, dividido toda esta conta pela soma dos pesos. Tudo bem até aí? Prof, novamente, sendo xi. Professor, o que é esse izinho aí? Esse izinho é só para te dizer que é o primeiro valor, o segundo valor, o terceiro valor. O i você vai substituir pelo valor que você está analisando. PI, professor, é o peso. Professor, diga uma coisa, eu preciso decorar, eita, nome feio o negócio de decorar, eu preciso aprender essa fórmula de cabeça? Não, gente, você não precisa se prender à fórmula. Você só precisa entender como que se dá o cálculo da média, ou melhor, das médias. Se eu optar por calcular uma média aritmética simples, eu estou entendendo que eu vou somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores. Já, se nós formos optar pelo processo do cálculo da média aritmética ponderada, eu só vou fazer este cálculo se eu tiver pesos. O que é peso, professor? É a quantidade de vezes que os valores aparecem. Então, você pega o primeiro valor, multiplica pelo tanto de vezes que ele aparece. Pega o segundo valor, multiplica pelo tanto de vezes que ele aparece e vai fazer isso com todos os valores. Feito isso, divide tudo pela soma dos pesos, professor. Então, só aprende praticando. Primeiro exemplo, bem rapidinho aí. Eu quero que vocês calculem a média dessas idades aí, ó. E nós vamos fazer isso de duas formas. Deixa eu ver se eu coloquei o espaço. Coloquei. Professor, ele disse que quer as idades dos jogadores de uma equipe. Ficou equipa. Corrigir aqui. De uma equipe de futebol. Pronto, corrigi. As idades dos jogadores de uma equipe de futebol são: tem um jogador que tem 22 anos, tem um que tem 24, 27, 25, 27 de novo, pulei ali, ó, 25, 25, 25. E, cara, você já percebeu que tem número repetido aí? Tem, não tem? Professor, quando tem número repetido, ponderada, não é verdade? Verdade. Só que eu posso fazer simples? Posso, até porque não tem muitos números aqui, não. Deixa eu ver quantos são. 1, 2... trocar aqui a cor dessa caneta, botar vermelhinha. Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Professor, o senhor tem 11 idades aqui. Então, ele quer a média das idades. O que você vai fazer? Vou pegar o X, colocar com um tracinho, é igual. Professor, média é só somar tudo, não é não? É isso mesmo. 22 mais 24 mais 27, mais 27 de novo, mais 25, mais 25, mais 25, mais 23, mais 24, mais 32, mais 28. Botei todos? Botou, professor. Dividido tudo, professor, por quanto? Quantos números você somou? Professor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, é dividido tudo por 11. Você entendeu como é que se dá o cálculo da média? Professor, que processo foi esse? Você está vendo que a conta ficou bem grande, não é verdade? Por quê? Porque nós fomos somando um a um. Então, esse processo, quando você soma todos os valores um a um, é o processo da média aritmética simples. Agora, com calma, devagarzinho, vou pegar aqui meu artefato tecnológico para a gente não perder muito tempo na aula. Você vai ter que fazer essa soma aí, ó. Você vai fazer 22 mais 24 mais 27 mais 27 de novo, mais 25 mais 25 mais 25 de novo,
mais 23, mais 24, mais 32, mais 28. Professor, sabe quanto foi que deu? A média deu exatamente 282 dividido por 11. Pega esse resultado, divide por 11. Professor, deu aproximadamente, professor, 25,6 anos. Professor, essa aqui é a média de idade dos 11 jogadores, professor. Essa aí, deu 25,6 anos aproximadamente. Professor, nós teríamos como colocar, ou melhor, nós teríamos como achar essa média de 25,6 anos de outra forma? Tem sim. Eu também poderia fazer esse cálculo pelo processo da média aritmética ponderada. Por que que eu também posso? Porque eu percebi repetição. Então, para facilitar, isso é uma coisa que você pode fazer em qualquer processo. Para você calcular média, como também as outras medidas de tendência central que eu irei apresentar nas aulas que se seguem, é interessante que você coloque os dados da tua amostra em ROL. Você sabe o que é colocar uma amostra, uma sequência em ROL? Professor, ROL? Não lembro. O que é ROL? Professor, ROL é nós organizarmos essa sequência de valores em ordem crescente ou em ordem decrescente. De preferência, eu particularmente gosto de colocar em ordem crescente, do menor para o maior. Fica mais fácil de fazer uma assimilação. Então, professor, olhando essas 11 idades aqui, a menor idade que eu percebo aqui é 23. Então, eu coloco 23, depois eu vou colocar 24, depois eu vou colocar 25 e repetir o tanto de vezes. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar primeiramente essas idades em ROL. Olha aí, professor, em ordem, não é isso? Isso mesmo. Então, o que é colocar uma amostra em ROL, professor? É você organizar ela em ordem crescente ou decrescente. Por que é interessante eu colocar em ROL? Porque eu vou saber, eu vou conseguir visualizar as repetições. Tipo, olhando para a sequência, eu falei 23, não é? Mas tinha uma nota menor, tinha um 22, professor. Nem tinha visto. Deixa eu ver aqui o 22. Cadê o 22? Pô, primeiro, professor, o senhor falou 23, verdade, ó. Prof, então o 22, ele apareceu quantas vezes? Professor, olha, se o senhor quiser, o senhor pode até construir uma tabela. Deixa eu ver se eu coloquei. Coloquei os dois. Eu posso fazer, professor, que a média ponderada é você pegar a nota, que é 22, botei, vezes o peso dela. O que é o peso dela? É a quantidade de vezes que ela repete. Por isso que eu disse que vocês não precisavam se prender a fórmulas. Então, vai ser 22 vezes 1. Só foi uma vez. Mais, professor, segunda nota, 23 vezes 1. Mais, terceira nota, 24 foi quantas vezes, professor? Ó, 2 vezes, professor. Então, vai ficar 24 vezes 2. Aí, a próxima nota que apareceu foi o 25. Professor, quantas vezes apareceu o 25? 3 vezes. Qual que é o peso do 25? 3. Entendeu o que é peso? Peso, quantidade de vezes que o valor aparece. Então, a idade 25 vezes 3. A idade 27 vezes 2. 28 vezes 1. E 32 vezes 1. Aí você pode dizer, professor, ficou do mesmo tamanho da anterior? Ficou não, gente. A letra está um pouquinho maior. Aqui, professor, embaixo, nós vamos dividir tudo isso pela soma dos pesos, ou seja, pela quantidade de vezes que cada uma dessas idades apareceu. Está aqui os pesos, ó. Estou dando destaque justamente nos pesos, professor. Então, embaixo vai ficar 1, mais 1, mais 2, mais 3, mais 2, mais 1, mais 1. Prof, se nós fizermos a conta,
X com um tracinho em cima. Botei esse pezinho para você entender que a média que nós estamos utilizando aqui é a média ponderada. Vai ser, professor, 22 vezes 1 dá 22, mais 23 vezes 1 dá 23, 24 vezes 2 dá 48, 25 vezes 3 dá 75, 27 vezes 2 dá 54, 28 vezes 1 dá 28, 32 vezes 1 dá 32. Dividido tudo isso por 1 mais 2, já vai dar 4, 7, 9, 10. Ó, a média ponderada, quanto é que vai dar a soma aí? Pode pegar a calculadora tua rapidinho aí, só para a gente não perder tempo. Vê lá, 22 mais 23 mais 48 mais 75 mais 54 mais 28 mais 32. Professor, deu 282 dividido por 11. Você lembra quanto foi que deu a soma de todos os valores anteriormente? Deixa eu voltar aqui. Professor, também deu 282. Percebeu que o resultado, independente de você estar calculando a média pelo processo da simples, como da ponderada dá o mesmo? Professor, deu sim 282 dividido por 11, que deu exatamente não, na realidade, aproximadamente 25,6 anos. Professor, eu achei trabalhoso assim também. Então, qual que seria a sugestão para minimizar um pouco mais o meu trabalho? Você pegar os dados de uma amostra e construir uma pequena tabela. Vai facilitar e muito. Por quê, professor? Porque quando eu tenho uma tabela, e a tabela vai ser uma tabela de 2 colunas, por que é uma tabela de 2 colunas? Porque você vai ter a variável em questão que está sendo analisada, que é a idade, e do lado, a segunda coluna, você faz o peso, que é a quantidade de vezes que cada uma dessas idades aparece. Para o cálculo da ponderada, constrói-se a terceira coluna e a gente já faz a multiplicação na própria tabela do valor vezes o seu respectivo peso. Vamos recordar essa terceira forma? Continua sendo média aritmética ponderada, mas organizada a partir de uma tabela. Então, quando eu for fazer aqui, esses valores, eles fazem referência ao quê? Correspondem ao quê? Professor, esses valores são as idades, professor. Então, eu vou fazer aqui a coluna da idade e eu vou fazer a coluna do peso, professor. Vamos lá. As idades que apareceram. Deixa eu fechar aqui. Professor, ficou torto demais. Prof. Primeira idade. Vamos lá. Eu vi o 22, eu vi 23, eu vi idade 24 ali no meio, eu vi idade 25. Eita, esse aqui ficou torto. Que mais idade, professor? Teve 27, 28 e 32. Vinte e 28 e 32. Vou ter que apagar rapidinho para fazer um pouquinho menor, porque senão não vai dar da gente fazer a nossa soma, tá bom? Tava certo, não estava errado não, só vou fazer menor. Idade, eu vou ter a idade e o peso respectivo. Agora aqui vai dar bacana agora. Teve idade 22, 23, 24, 25, 27, só ajeitar esse 7, 28 e 32. Agora deu certinho. São as idades que nós observamos. Não dá muito trabalho você construir uma tabela dessa não, tá bom? Professor, quantas vezes você viu o 22? Professor, o peso é 1, o peso do 23 é 1, o peso do 24 é 2, porque ele apareceu 2 vezes,
o peso do 25 é 3, o peso do 27 é 2, o peso do 28 é 1 e o peso do 32 também é 1. O que eu faço agora com essa tabela? Eu disse a vocês que construíssem uma terceira coluna, onde nessa terceira coluna você já calcula o produto da idade vezes o peso. A idade é que eu estou representando pelo X. Se eu fizer 22 vezes 1, dá 22. 23 vezes 1, dá 23. 24 vezes 2, 48. O bacana da tabela é porque você já faz tudo na tabela. 25 vezes 3, 75. 27 vezes 2, 54. 28 vezes 1, 28. E 32 vezes 1, 32. Eu quero que você some todos esses valores. Se você somar 22 mais 23 mais 48, 75, 54, 28, 32, dá 282. O que é esse 282 aqui, professor? Esse 282 é o somatório de todas as idades vezes os pesos, professor. Eu quero que você some aqui também, professor, os pesos. Se eu somar todos esses pesos, dá 11. Ou seja, esse 11 também é o somatório de todos os pesos. Se eu tenho o somatório dos pesos, se eu tenho o somatório do produto de todas as idades vezes os seus respectivos pesos, eu posso abreviar o cálculo da minha média ponderada da seguinte forma. Toda média ponderada é só pegar a soma de todos os valores das idades vezes os seus pesos, dividido tudo isso pela soma dos pesos, ou seja, mais rápido. 282 dividido por 11. A média ponderada vai ser 25,6 anos de idade. Você entendeu os processos? Eu prefiro da tabela. Agora, só para tranquilizar vocês, na grande maioria das avaliações, você não vai precisar construir a tabela. A tabela já vai estar lá com as duas colunas. O teu trabalho vai ser de construir essa terceira coluna e fazer o produto da variável vezes o seu respectivo peso. Fazer o somatório desses produtos, fazer o somatório dos pesos e dividir um pelo outro. O resultado já vai ser a tua média aritmética ponderada. Vamos fazer mais uma? Professor, olha essa daqui. Tranquila essa daqui. Durante uma determinada hora do dia, Amanda fez 5 ligações de seu aparelho celular pertencente à operadora Next. O tempo em minuto gasto em cada ligação está relacionado ao lado. Estou vendo lá, teve uma ligação de 2 minutos, uma de 5 minutos, uma de 14 minutos. Marrói me conversou um bocado. Deve ser com telemarketing, aquele atendimento que deixa lá na musiquinha. Para dar esse tempo todinho, tem hora que dá meia hora para a gente tentar. Quando quer cancelar alguma coisa, então, dá quase uma hora. 10 minutos na quarta ligação, 5 minutos na quinta ligação. Acho que a pergunta é média, né? Professor, estamos estudando média. Em relação a essas ligações de Amanda, determine o tempo médio durante as ligações. Professor, o tempo médio de duração das ligações realizadas. Professor, quantos valores nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Tem valor repetido, professor? Tem. O 5. O 5 ele apareceu 2 vezes. Eu posso dizer que os 5 minutos tem peso 2. Professor, mas a quantidade de valores é muito pequena, mesmo que haja repetição. Então, qual que seria o processo ideal para o cálculo do tempo médio da duração de tempo das ligações da Amanda? Professor, só são 5 valores? Média aritmética simples, professor. Aqui nós vamos fazer uma média Por quê, professor? Porque eu tenho poucos elementos da minha amostra. Então, eu vou botar o x com o tracinho. Vai ser 2 mais 5 mais 14 mais 10
mais 5, dividido tudo por 5. Professor, por que o senhor dividiu por 5? Porque foram 5 valores. Vai ficar 2 mais 5 dá 7. 7 mais 14 dá 21. 21 mais 10 dá 31. 31 mais 5 vai dar 36 dividido por 5. Agora você faz a divisão. 36 dividido por 5 dá exatamente, professor, 7,2 minutos. O tempo médio por ligação dá em 7,2 minutos. Se a pessoa chegasse a perguntar, minha irmã, né, assim, minha irmã, quanto tempo tu ficou nessa ligação? Há mais ou menos 7,2 minutos. A média de tempo das 5 ligações. Professor, eu poderia fazer ponderado aqui? Poderia, só que não faz sentido, não é? A quantidade de elementos da amostra é pequena, mesmo que eu enxergasse ali que o 5, ele apareceu 2 vezes, professor. E essa aqui, professor, da aula passada, você lembra? Eu disse que eu ia trazer, eu não esqueci dela não. Ele queria, professor, que o senhor achasse a média das idades dos entrevistados. Mas ele me deu um gráfico, o gráfico me atrapalha, gente. Primeiro, de que ele quer que você calcule a média? Primeira coisa que você vai fazer, a média é das idades, ou seja, a variável, professor, x é a idade. As idades nesse gráfico, elas estão no eixo x, professor. Tem idade 9, tem idade 12, tem idade 18. E no eixo y, aqui já estava até também o nomezinho, idade, professor. No eixo y, nós temos a frequência. Professor, frequência é a mesma coisa que peso. Então, se a gente analisar direitinho, pessoas que têm 9 anos, frequência é 21, professor. Apareceu 21 vezes, professor. 9 anos, 21 pessoas têm 9 anos. 15 vezes eu vou enxergar o 12 e 12 vezes eu vou enxergar o 18. Ou seja, esses valores aqui são os nossos pesos. Como é que eu vou calcular, professor? Tem peso. Média aritmética ponderada, professor. Vou pegar aqui, professor. Primeira idade, 9, vezes, qual que é o peso, professor? 21. Mais, segunda idade, 12. Quantas pessoas têm 12 anos de idade? 15. Então, vai ser 12 a idade, vezes 15. Mais, 18 de idade, professor. Quantas pessoas têm 18? 12, professor. Então, eu peguei a idade vezes o peso, a idade vezes o peso, dividido tudo pela soma dos pesos. Quem são os pesos aqui, professor? 21, 15 e 12. 21 mais 15 mais 12. Então, a média das idades, professor, das pessoas pesquisadas aqui, vai dar quanto? Você vai fazer a continha aí, ó. 9 vezes 21 dá 189. Mais 12 vezes 15 dá 180. Mais 18 vezes 12 dá 216. Dividido tudo pela soma dos pesos, professor, que é 21 mais 15 mais 12, professor, dá 48. A nossa média vai ser igual, soma lá, professor, 189 mais 180 mais 216. Dá exatamente 500, está batendo com sua conta, e 85 dividido por 48. Faz a divisão para finalizar. A média de idade vai dar exatamente de 12,18 anos. Fiquei preocupado aqui de não finalizar, mas deu tempo. Pegou a ideia da média? Média aritmética simples e ponderada está esclarecido? Próxima aula, a gente está iniciando a segunda medida de tendência central. A gente vai ficando por aqui, desejando a todos aquele boa noite. Fica com Deus. Estou te aguardando na próxima aula. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha.